E aí pessoal, tudo bem? Tá caindo um temporal aqui em Curitiba. Não sei se vai sair o som da chuva aí, mas olha, tá um temporal feio aqui. Mas vamos dar continuidade aqui no nosso array. Deixa eu beber uma água aqui. Muito bem. Vamos falar então sobre o array 3D. Eu não ia falar sobre ele, tá? Mas eu achei interessante fazer um complemento sobre arrays aqui, tá? E dessa vez eu estou utilizando a minha ideia preferida, que é o Visual Studio, tá bom? Mas você pode continuar perfeitamente pelo VS Code. Eu estava usando o VS Code até aqui porque ele é uma ideia mais leve, mais simples, então é muito melhor para fazer vídeo, né? Assim, de demonstração e tutorial do que o Visual Studio. Também dá, só que é uma ferramenta um pouco mais pesada e às vezes pode ocorrer de demorar para executar alguma coisa. Tá, muito bem. No vídeo anterior a gente falou sobre o Array 2D, tá? Que ele possui linhas e colunas, tá bom? Nesse caso aqui ele teria 3 linhas com 4 colunas. A gente falou, né, que a gente declara ele, a gente fala que vai ser um array com linha e coluna quando a gente declara aqui um colchetes com uma vírgula, sabendo que a primeira posição aqui são as linhas e depois da vírgula são a coluna. Tá? São as colunas. E aqui eu digo explicitamente que vai ser três linhas e 4 colunas. Aqui eu tenho já um array com 3 dimensões, tá? Ele é um array 3D. E na mesma pegada, usando aqui as nossas vírgulas. Agora eu tenho 2 vírgulas aqui. Vou aumentar um pouco. Na primeira posição é a camada. Já vou explicar para vocês o que é camada. Na segunda posição, aí vem a nossa linha, e na última posição se refere à coluna. Então aqui, ó, camada, linha e coluna. Então seria de modo representativo nesse desenho isso daqui, ó. Eu tenho a camada, deixa eu pegar meu marcador aqui, a camada 0, que é essa primeira verdinha aqui, tá bom? Vou dar um Ctrl Z. Aí a gente tem a segunda camada, que é nessa azul aqui, tá? E a terceira camada, que é essa última de baixo aqui, sempre lembrando que a array começa de 0, da posição 0. Então 0, 1, 2, mas somando temos 3. Então a camada 3 aqui seria a nossa amarelinha. Deixa eu mudar a cor desse marcador para uma cor mais interessante, acho que um vermelho aqui vai pegar melhor. Tá bom? Então, nesse primeiro momento, eu até repeti aqui os mesmos valores para ficar fácil de demonstrar o exemplo para vocês. Então, ó, o que eu estou falando? Olha, nessa camada 0 aqui, nessa verdinha, tá? Na linha 1, que é essa linha aqui, na coluna 1, que seria essa daqui, eu quero o número 50. Aí ele colocou 50. Aí que ele vai dizer agora, beleza, na mesma camada verdinha aqui, tá bom? Na linha 0, que é nessa primeira aqui ainda, só que agora na coluna 2 eu quero o número 55. Ele colocou 55. Acabou, linha e coluna, agora ele vai para a linha de baixo. Então, nessa primeira camada ainda, agora na linha 1, que seria aqui, na posição da coluna 0, que é essa primeira aqui, né? Coluna 0 e coluna aqui, ó, coluna 0 e coluna 1, né, que seria 1 e 2, tá? Então, na coluna 1, desculpe, na linha 1, coluna 0, quero 60. Nessa mesma linha, só que na coluna 2, eu quero 65. Aí ele fez isso, acabou, essa primeira camada não tem mais posições. Agora ele iria para baixo aqui no nosso segunda camada, tá? Camada 0, que é a nossa camada 1, e agora a segunda camada que está representando aqui a camada 1, tá? Então, a mesma coisa. Agora, na segunda camada, na linha 0, aqui, linha 0, na coluna 0, que é essa daqui, eu quero o número 30, tá bom? Continuando. Na mesma linha dessa camada 1 aqui, eu quero agora, na coluna 1, o número 35, que está aqui. Beleza, acabou a linha e coluna. Agora vamos para a segunda linha. Então, na segunda linha, aqui da camadinha azul, tá? Eu quero que na coluna 0, aqui,
tem o valor 40. Beleza, agora vamos para a próxima linha e coluna. Na mesma camadinha azul, eu quero que você coloque agora o número... na verdade já terminei aqui, né? Já falei do 30, 35, 40, 45, tá certo? Agora a gente vem aqui para nossa última camada. Então agora aqui é a camada 2. Então seria a nossa amarelinha aqui no final. Então, ó, na minha camada 2, que na verdade é a terceira, né? Na linha 0, coluna 0, eu quero que você coloque o número 10. Aí, beleza, agora na mesma linha, aqui na linha 0, na coluna 1, ó, linha 0, coluna 0, agora coluna 1, eu quero que você coloque o número 15. Aí depois, vamos para a linha 2, na linha 2 da camada 3 aqui, eu quero que você coloque o número 20 e depois na coluna 1, que é a última aqui, mas não dá para ver, seria o número 25, tá bom? Vai estar o número 25 lá atrás. E se eu rodar isso daqui, deixa eu só sair aqui da marcação, se eu rodar isso daqui, no Visual Studio a gente só dá um debug console, a gente vai ter isso daqui, tá bom? Então, ó, eu falei que ele tem 3 camadas, tá bom? Deixa eu pegar aqui o desenho de novo, ó, as 3 camadas, 0, 1 e 2. Então, 3 camadas. 3 camadas e eu tenho 2 linhas, porque aqui, ó, para cada um eu tenho 2, para cada camada eu tenho 2 linhas, tá bom? E 2 colunas. Então, vamos lá, ele entrou aqui na primeira camada. Então, nesse momento, ele está nessa camadinha verde aqui. Agora, ele vai para a linha da camada nesse momento, tá? Ele está na linha 0 dessa primeira camada. Então, ele está aqui nesse verde, nessa primeira linha aqui, onde está os 50 e 55. Ele entrou aqui dentro. Agora, ele vai para a coluna, né? Que seria aqui a coluna 0 e coluna 1. Então, beleza. O que ele vai fazer? Ó? No meu array números, na camada 0, linha 0, coluna 0, o que tem lá? Ele já vai mostrar pra gente aqui, ó, no nosso console, 50. É exatamente o que está aqui. 50. Primeira camada, na primeira linha, na primeira coluna, aqui, eu tenho o número 50. Beleza. Aí ele vai para a próxima coluna dessa mesma linha e camada. O que a gente tem lá? Ó, agora na linha 0, na camada 0, desculpa, linha 0, coluna 1, a gente tem o número 55. Então, camada 0 aqui na verdinha, na linha 0, coluna 1, a gente tem o 55, que é justamente o que ele vai mostrar aqui para mim, tá bom? Aí o que vai acontecer aqui? Ele já terminou as colunas, ele saiu fora desse loop porque acabou as colunas aqui, ó. Deixa eu voltar aqui de novo. Acabou as linhas e colunas dessa primeira camada. Desculpa, dessa primeira linha, dessa primeira camada. Agora ele vai para a segunda linha. Então ele saiu fora desse loop da coluna e volta para a linha. A linha agora é a 1. Então vamos lá. Ele veio aqui nesse momento, ó. Seguindo o desenho, nesse momento ele está aqui na segunda linha. Então o que eu quero? Eu quero que nessa minha primeira camada, na linha 1, coluna 0, ó, linha 1, coluna 0, então, vou voltar aqui de novo, linha 1, a primeira já foi, a 0, agora 1. Na linha 1, na coluna 0, eu quero que você coloque 60, e é justamente o que ele vai mostrar aqui para mim, ó. Deixa eu continuar, ele vai mostrar o 60 aqui. Aí beleza, agora ele vai para a próxima coluna, né? Então, na minha mesma camada verdinha aqui, na segunda linha, na segunda coluna, eu quero que você mostre o número para mim, que no caso aqui foi o 65, eu acho que ele já mostrou aqui, né? E vai, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo minimizar isso aqui para cá, que daí eu consigo mostrar para vocês melhor em tempo de execução aqui, mas acho que não vai ficar legal não. Deixa eu reduzir um pouco aqui o tamanho. Eu acho que aqui vai ficar legal.
Então vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Dá um F10. Agora, nesse momento, ele está na camada de trás, na camada 2, a nossa camadinha azul. Então, o que ele vai fazer? Deixa eu só voltar aqui. Ó, camada 1. Então, nesse momento, agora ele está aqui. Vamos lá. Na linha 1, essa primeira aqui, onde tem um 30 e 35. Coluna 0, essa primeira coluna aqui, ó, onde tem um 30 e 40. Só que eu quero a posição da linha 1, tá bom? Coluna 1. Então, ele vai ter aqui o nosso 30. Agora ele vai na mesma linha, só que na coluna 2, onde tem o 35. Olha lá, ó. Ele vai mostrar o 35. Assim vai. Eu vou terminar aqui toda a execução, mas ó, se a gente olhar aqui a saída final, é a mesma pegada. Imagina esse primeiro bloco aqui como a camadinha verde, essa segunda camada aqui como o bloquinho azul, e essa terceira camada aqui como o bloquinho amarelo, tá vendo? Então assim que ele funciona. Deixa eu voltar aqui, ó. Ele tem 3 camadas, então uma camada, 2 camadas, 3 camadas, com 2 linhas. Ó, camada 1, eu tenho a linha 1 e a linha 2. Na segunda camada, linha 1, linha 2. Na terceira camada, linha 1, linha 2. E com 2 colunas. Então, na primeira camada, eu tenho aqui a coluna 1. Deixa eu pegar aqui o marcador. Mas eu tenho aqui, ó. Aqui eu acabei saindo aqui do prompt. Mas eu vou rodar logo de uma vez para ele não cair no breakpoint aqui. Mas ó, aqui eu tenho a coluna 1 e a coluna 2. Coluna 1, coluna 2, coluna 1, coluna 2. Então é assim que é representado um array 3D. Eu sei, pessoal, que é difícil o entendimento, às vezes até eu me enrolo assim para tentar explicar isso daqui, né, o array 3D. Porque ele é um pouquinho complexo mesmo, assim. Até porque ele também não é muito usado, tá? Eu, raras as vezes, eu nem me lembro. Eu posso ter usado, mas eu nem me lembro quando que eu usei isso. É muito difícil você usar isso daqui, provavelmente em aplicações, assim, que exigem um cálculo muito elaborado, muito específico. Talvez se usa aqui um array 3D. Não é difícil de ver, só que também não é muito comum de você se deparar com ele por aí, tá? Até o 2D você vai ver bastante, mas a partir do 3D já não vai ser com tanta frequência, beleza? Então seria assim que se implementa, tá bom? Espero que tenha ajudado de alguma forma esse vídeo, e então vejo vocês aí num próximo vídeo. Valeu!